função bijetiva, também chamada de função bijetora ou bijeção. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre função injetiva e sobrejetiva, certo? A função ela é bijetiva quando ela é injetiva e sobrejetiva simultaneamente, certo? Lembre que injetiva e sobrejetiva também pode ser chamada de injetor e sobrejetor, certo? O que isso significa? Isso significa que todos os elementos do contradomínio têm correspondente, certo? Mas cada um deles possui um único correspondente do domínio, ok? Então, nós vimos que essas duas situações, elas foram abordadas nos vídeos anteriores, certo? Essa primeira situação aqui, ela era uma função injetiva, certo? Porém, ela não é sobrejetiva, tá? Por que ela é injetiva? Porque elementos diferentes do domínio possuem correspondentes diferentes no contradomínio, ok? No entanto, ela não é sobrejetiva porque sobram elementos do contradomínio sem correspondente. Então, se a função for injetiva, mas não sobrejetiva, ela não é bijetiva, certo? Agora, essa segunda situação, vimos em vídeos anteriores que representa que ela não representa uma função sobrejetiva. Por quê? Porque também sobram elementos do contradomínio sem correspondente, tá? Então, para uma função ela ser bijetiva, todos os elementos do contradomínio devem ter um único correspondente do domínio. Não podem sobrar elementos sem correspondente, certo? Vamos ver uma próxima situação. Aqui nós temos também outra situação que não representa a bijeção. Por quê? Apesar dessa primeira situação, todos os elementos do contradomínio ter correspondente do domínio, no entanto, o elemento 1 possui dois correspondentes do domínio, olha só, tá? Essa função aqui, ela é sobrejetiva, porque todos os elementos do contradomínio possuem correspondente. No entanto, ela não é injetiva. Por que ela não é injetiva? Lembrem que para a função ser injetiva, esse 1 aqui não poderia ter dois correspondentes do domínio, ele deveria ter apenas um correspondente do domínio, certo? Então, por isso não é bijeção, porque essa função não é uma injetividade. Agora, essa última situação. Nessa situação, nós temos uma função bijetiva. Por quê? Todos os elementos do contradomínio possuem apenas um correspondente do domínio, certo? Ou seja, chega apenas uma flecha em cada um e todos possuem correspondente, ok? Então, ela é sobrejetiva, porque todos os elementos possuem correspondente, e é injetiva, porque cada elemento possui apenas um correspondente. Agora, analisando graficamente. Já analisamos esses gráficos nos vídeos anteriores, então assista os vídeos anteriores para esclarecer melhor, certo? Então, nós temos aqui o gráfico dessa função. Nós vimos nos vídeos anteriores que essa função ela era injetiva e ela era sobrejetiva. Então, por isso, ela é uma função bijetiva. Se eu quiser verificar, eu faço o quê? Faço retas paralelas ao eixo X. Então, lembrando que o eixo X está aqui, certo? Então, eu faço paralelas ao eixo X
imagine essas retas paralelas em todo, cortando todo o gráfico, certo? Toda a área do gráfico. Então, olha só, não importa onde eu faça essas paralelas ao eixo X, o que vai acontecer? Essas paralelas sempre irão cortar o gráfico da função, que é esse gráfico em roxinho, tá? Sempre irão cortar o gráfico e em apenas um ponto, tá? Então, para a função ela ser bijetiva, analisando graficamente, eu faço paralelas ao eixo X e verifico se todas as paralelas que eu imaginar, levando em consideração o domínio e o contradomínio, então, se todas as paralelas que eu imaginar, elas paralelas ao eixo X, certo? Elas cortam o gráfico da função em apenas um ponto. Em apenas um ponto. Então, todas as paralelas cortam o gráfico da função em apenas um ponto. Então, essa função é bijetiva. O que não acontece aqui no segundo exemplo, né? Então, se eu imaginar uma reta paralela ao eixo X, por exemplo, aqui, ó, ela não corta o gráfico da função que está em verdinho, certo? Então, essa função já não é sobrejetiva. Por quê? Porque há elementos do contradomínio, lembrando que o contradomínio é representado pelo eixo Y, que não possui correspondente do domínio, certo? E além disso, se eu fizer, por exemplo, a paralela aqui, lembrem que é qualquer paralela que eu fizer, ela tem que obedecer às condições. O que acontece aqui? Aqui eu tenho que essa paralela corta o gráfico em 2 pontos. Então, essa função ela não é nem injetiva, porque o mesmo correspondente do eixo Y possui 2 correspondentes no eixo X, né? E ainda ela não é sobrejetiva porque tem correspondentes do eixo Y que não possuem correspondentes do eixo X, certo? Há situações também em que as funções elas não são nem injetivas nem sobrejetivas. E claro, se ela já não for nem injetiva, ela não vai ser bijetiva. Ou se ela não for nem sobrejetiva, ela não vai ser bijetiva. Lembrem que para ser bijetiva tem que obedecer às 2 condições, certo? Ser injetiva e ser sobrejetiva. Como esse caso aqui. Então, note. Essa função é sobrejetiva? Como que eu faço para olhar? Eu olho para o contradomínio B. Tem elementos sem correspondente, que é o 6 e o 7. Então, essa função ela já não é sobrejetiva, tá? Agora, eu vou verificar se ela é injetiva. Note que o 5 tem 3 correspondentes diferentes no domínio. Então, o 5 é correspondente do 2, o 5 é correspondente do 7, o 5 é correspondente do 9. Então, ela não é injetiva. Por quê? Elementos diferentes do domínio possuem o mesmo correspondente do contradomínio. Logo, ela não é injetiva, ela não é sobrejetiva, então não pode ser nem bijetiva.